Amém, queridos? O tema da mensagem hoje é a mensagem da cruz. Repete comigo: a mensagem da cruz. Só mais uma vez: a mensagem da cruz. Em Lucas capítulo 14, verso 27, daqui a pouco nós vamos retomar esse versículo, diz: qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém? A mensagem da cruz, irmãos, é importante que notemos que infelizmente a igreja está atravessando um dos piores momentos, eu diria, da sua história. E olhe que a igreja, ela começa com perseguição. Logo que se expande no Império Romano, os cristãos eram perseguidos e eram arrastados de suas casas e eram colocados nas arenas e tinham que lutar com leões e evidentemente que eram ali despedaçados. E como é que poderia então alguém dizer que estamos atravessando o pior momento? Essa é uma percepção minha e eu penso assim por um motivo. Porque eles naquela época e em todas as demais épocas sofriam perseguições, mas mantinham firmes a sua fé. Mas essa é uma geração que tem uma tremenda dificuldade de vivenciar a própria fé. É incrível de perceber que estamos vivendo religião, mas não a fé. As pessoas se tornaram religiosas e através da religião elas tentam de alguma forma preencher os seus vazios. Mas quando nós confrontamos a palavra de Deus, a sã doutrina, é notório de observar como muita gente está distante da palavra de Deus. E quando nós nos propomos a falar sobre a mensagem da cruz, é muito importante que nós venhamos colocar diante da igreja uma mensagem que poucos querem ouvir. Não se engane, poucos querem ouvir. Quando nós falamos aqui a respeito de bênçãos, quando nós falamos aqui a respeito de vitórias, quando falamos aqui a respeito de transformações, quando falamos aqui a respeito de qualquer mudança de patamar, irmãos, dá para perceber como as pessoas se alegram com isso. Mas quando nós falamos a respeito de uma vida de santidade com Deus, de uma vida de entrega a Deus, são poucos os que se alimentam disso com o mesmo prazer. A mensagem da cruz. Nós separamos aqui em alguns tópicos. E eu gostaria de começar falando a respeito da mensagem do amor e do perdão. A mensagem da cruz, dentre muitas coisas que ela fala também sobre o amor e o perdão. Amém? Acompanhem comigo em João, Evangelho de João, capítulo 3, do verso 16 até o verso 21, que diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas o quê? Mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para quê? Para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta é a sentença: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas.
mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, não é nem difícil de entender que as pessoas que rejeitam a palavra de Deus, assim o fazem porque as suas obras, as suas ações, as suas atitudes, as suas práticas são más, são malignas, são pecaminosas, são perversas. Entende o que eu estou falando? Que reunião está tendo aí dentro, filho? O que estão entrando aí? São malignas, são perversas. Então o que acontece? Quando a pessoa é convidada a entregar sua vida a Cristo, ela logo tem um choque, ela logo tem um impacto. Por quê? Porque ela percebe que a sua vida, quando colocada mediante o padrão da palavra de Deus, não é coerente, não corresponde. Pelo menos eu não conheço alguém, eu não conheço ninguém em sã consciência que possa dizer: não, eu não preciso de Deus, eu sou uma pessoa correta, eu nunca errei, eu nunca pequei. Com exceção das crianças na idade da inocência, e nós nem sabemos mais que idade é essa. Porque antigamente, você tinha uma jovem, uma adolescente, uma criança de 13 anos de idade, e às vezes, se um garoto, lhe desse um beijo no rosto, ela ficaria desesperada achando que iria engravidar. Não teve uma época assim? Sim ou não? Era uma época de inocência. Hoje você não sabe mais se uma menina de 9 anos ainda é inocente. Porque cada vez mais o pecado tem se alastrado pelo mundo e tem dominado cada vez mais cedo a consciência do ser humano. E muito cedo o ser humano é levado à tentação e cede. Então, quando ele diz: a condenação é esta, veio a luz, mas as pessoas amaram mais as trevas. E trevas aqui é uma simbologia para quê? Pecado. Amaram mais o pecado do que a luz. Quantos irmãos, quantos, não param, não se deixam ser guiados por Deus, não se deixam ser conduzidos pelo Senhor, mesmo estando na igreja. Não pode tocar no que é sagrado, não pode tocar naquilo que você não tem autorização para tocar. Mas a pessoa não escuta, ela vai fazendo, ela vai agindo, assim como Judas, mesmo estando próximo a Jesus, mesmo estando ao lado dele, não larga as práticas malignas, as práticas pecaminosas. Você entende, sim ou não? Misericórdia. Onde é que liga esse negócio, meu filho? Deus é mais. Oh, Jesus. Você me entende? Segundo, a mensagem da cruz é uma mensagem de transformação de vidas. Preste muita atenção ao que nos diz a palavra de Deus em João, o Evangelho, no capítulo 1, verso 29. Irmãos, por favor, guarde esse texto. Guarde esse texto no seu coração. Diz assim: no dia seguinte, João Batista, viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Note, tira o quê? O pecado. Por que está no singular? Pergunta ao seu irmão: por que não pecados? O mundo inteiro não pratica um só pecado. Então por que João não diz pecados? Ele fala pecado no singular, porque ele está falando do pecado como um todo. Ele está falando exatamente da obra que afasta o homem de Deus. João diz: está aí, olha, o Cordeiro de Deus, esse aí é o que tira o pecado do mundo.